Fala aí, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma reportagem que eu vi. Estava dando uma lida aqui. Na verdade, eu estava assistindo também essa reportagem a respeito de maus tratos, né? Com os animais, pessoas que maltratam os bichos aí, os animais em geral. Principalmente cães e gatos, né? Pois bem, na reportagem, a pessoa entrevistada falava que os maus tratos com os animais está crescendo cada vez mais, na cidade, no estado, enfim, no país inteiro a gente sempre acompanhou isso. Então ela dizia que, falando assim sobre as penalidades, né, sobre o tempo de prisão que você pode pegar em flagrante, principalmente flagrante, né, maltratando os animais, né, também por denúncias. Se você estiver maltratando e ser denunciado, você pode responder processo. Isso aí hoje em dia a gente sabe muito bem que acontece muito. Então ela citou algum tempo de prisão, de multa também, né? 2 anos de 2 a 5 anos de cadeia para quem maltrata os bichos. 2 anos de prisão, de 2 a 5 anos, como eu já disse. E multa também, né? E tem um agravante de que se o bicho morrer, né? Se o animal morrer, você, devido aos maus tratos, você tem que responder perante a justiça. Eu concordo, sim, 100%, porque é público e notório, né? A gente sabe que os animais eles não podem ser torturados, nem tampouco serem abatidos, né? Serem mortos por quem quer que seja. Nem pelo dono, nem por vizinhança, não existe. Até porque a justiça pune também aquela pessoa que amarra o bicho, no caso de um cachorro, né, de um animal assim, ou qualquer um outro, amarra ele lá no quintal e deixa lá passando fome, passando sede. Tudo isso aí tem que ser punido mesmo pela justiça, porque isso aí é tortura, maus tratos. Né? Os bichos não podem, quem não quer criar, quem não pode criar, tem que doar esses bichos nas zoonoses da cidade, tem que doar para algum vizinho, para quem quer que seja, mas não pode permanecer com um bicho desse, né, no quintal ou dentro de casa, sendo torturado. Isso aí a gente não pode concordar de jeito nenhum. Pois bem, a gente dando sequência à situação da reportagem que eu estava vendo, né, onde a pessoa entrevistada dessa mesma área aí de zoonoses, né, da área, acho até da área foi da OAB, foi da OAB. Desculpa aí, a pessoa que estava sendo entrevistada foi da OAB, mas então. E ela reportou tudo isso aí, sobre punições, maus tratos, tudo mais. E cada ponto desse a gente tem que concordar, sim, claro. Agora só que tem um detalhe que na minha opinião, na minha ilustre opinião, teria que ser, na verdade é a opinião de muita gente também, né? Teria que ser elaborada também outras leis, né? Porque essa galera aí da parte política se juntam aí e fazem muitas leis, umas leis doidas atropelando uma a outra, uma discordando da outra, ou a outra não cobre não cobre a lei, o decreto seguinte, enfim. Eles às vezes fazem, porque, por exemplo, o que eu quero dizer? O camarada vai lá como político ou como advogado e vai lutar por uma lei que puna realmente, como eu já falei antes, punir os maus tratos aos animais. Tem que punir, realmente a gente concorda. Mas só que esse camarada, ele também tem que elaborar leis que peguem, né, como tinha antigamente, tinha a carrocinha que colhia os cães na rua, os gatos,
Todos esses bichos que estavam abandonados, pelo menos aqui na minha região, não existe mais. Se existiu, isso aí foi no passado. Hoje em dia não existe mais. Né? De pegar esses bichos e prender, passar num carro, num caminhão pequeno que seja, que antigamente era carrocinha que chamava. Pegar esses bichos e levar, prender todos eles que estão soltos na rua, né? E levar para as zoonoses. Levar para onde pertença, onde um local onde possa ser atendido, possam ser lá colocados, onde o pessoal possa cuidar deles, onde o pessoal que eles possam ter um atendimento mais digno, porque tem muita gente que pega esses bichos, começam a criar, depois abandonam na rua. Na verdade, nem abandonam diretamente. O camarada pega um cachorro, principalmente um cachorro, e começa a criar. Aí ele cria o cachorro dentro de casa e na rua. Aí na rua para dentro de casa. Aí o cachorro faz toda a sujeira dentro de casa e faz também. Então o próprio camarada ele não tem um controle e nenhuma responsabilidade geralmente com esse animal. Ele cria dentro de casa, o animal está na rua o tempo todo, boa parte do tempo está na rua, fazendo toda a sujeira na rua. Isso não é só o gato, mas principalmente o cachorro, né? O cachorro a gente vê que faz mais sujeira do que mesmo o gato. Então o que acontece? Esse camarada ele não está nem aí, ele não está com a menor preocupação com o bicho. Né? Se o bicho está fazendo sujeira na rua, se vai morder alguém, entendeu? E quando isso acontece, do cachorro atacar alguém na rua e morder, né? Esse camarada ele não se responsabiliza, ele quase não quer saber, assim, ele quase não tem responsabilidade por nada. A vítima é que tem que ir para a UPA, né? Para receber atendimento na UPA. Porque os animais na rua, a gente sabe que quando o bicho, principalmente quando é criado na rua à toa, ele adquire algumas doenças, né? Ele adquire algumas doenças e a gente sabe que são doenças perigosas. Então o camarada tem que receber, a vítima tem que receber atendimento rápido, né? Tem que ir para a UPA, ou se o caso for mais grave, tem que ir direto para um hospital. E esses animais, eles são levados para as zoonoses, que são, pelo menos aqui na minha região, aqui no Nordeste, a gente chama o local onde eles tratam de zoonoses. Embora que é uma palavra bastante assim, idêntica à própria doença, né? Porque, por exemplo, aqui no Nordeste, como a gente chama de zoonoses, mas zoonoses também é conhecido como uma doença transmitida por alguns animais, né? Mas é o nome pelo menos é o nome do estabelecimento onde se cuidam dos animais, de cachorro, de gato, de cavalo. Aqui a gente chama zoonose, mas enfim. Então, como eu ia dizendo, tem esses animais, eles transmitem, né? O gato transmite, o cachorro transmite alguns tipos de doença, principalmente a raiva, né? A gente sabe que a raiva é uma doença muito perigosa, né? Mas assim como a raiva, eles também podem transmitir a leptospirose, né? A toxoplasmose e tantas outras. Mas também tem uma tal de leishmaniose, né? Que o cachorro transmite, tanto o cachorro como o gato também. Essa, na verdade, eu nem sabia que existia esse tipo de... Até o nome, para mim, era desconhecido. Leishmaniose. Eu já ouvi falar assim, mas era bem pouco e eu nunca procurei saber sobre do que se tratava, né? Então, ela é uma doença meio esquisita também, assim como as outras, né? Mas também tem uma tal de esporotricose, que, nossa senhora, além da toxoplasmose, tem essa esporotricose. Olha só que nome, parece nome de antibiótico. Ela afeta a pele, né?
ossos e órgãos internos, é transmitida no contato com a planta no solo contaminada ou através de arranhões ou mordidas de animais infectados. No caso do gato infectado. É por isso que a gente também tem que ter muito cuidado com gatos, né? Gato, a gente está sempre brincando e é um animal que ele gosta muito de arranhar, ele brinca muito com, né, com as unhas, com as patas, dando ali uma patada, uma pancadazinha para lá e para cá com a mão, com a pata, e sempre arranha, né? Eu já criei gato quando era criança, quando era pequeno mesmo, era criança, eu criava e estava sempre sendo arranhado. Mas ainda bem que eu nunca adquiri nenhum tipo de doença através desses bichos. Hoje em dia eu não crio, na verdade eu crio um gato aqui em casa que ele já está com coisa de 6 ou 7 anos, já está bastante quieto aqui dentro de casa, só vive mais dentro de casa. Ele foi criado dentro de casa desde novinho. Foi criado desde novinho dentro de casa e vive aqui com a gente, numa boa, né? Mas o que acontece? Todo cuidado com o animal é pouco. Na verdade, como eu falei antes, os políticos, OAB também, sei lá, a quem interessa, eles têm que elaborarem leis que proteja em primeiro lugar o ser humano, entendeu? Proteger também o ser humano dos animais, não é primeiro, eu acredito que não seria primeiro os animais do ser humano. E se for, beleza, mas só que o ser humano precisa ser protegido. Por exemplo, você pegar esses animais através dos órgãos públicos, a prefeitura, né? Antigamente a gente via a prefeitura recolhendo os cavalos das ruas, eu acho que até hoje ainda existe esse trabalho que eles fazem. Mas enfim, os órgãos públicos recolherem esses animais das ruas, aqui na rua mesmo onde eu moro e tantas outras que eu ando, a gente vê muita fezes de cachorro, fezes de gato, em todo canto você tem que ficar fazendo aí um malabarismo, fazer sair pulando, porra, em cima das calçadas, para não pisar, e nas calçadas também você tem que estar dando aquele salto mortal para não pisar nessas fezes de cachorro, porque é o que muito existe aqui na rua, onde eu moro, na região toda, por exemplo, como eu falei. Por quê? Porque é grande quantidade de animais soltos na rua. Gato para todo lado, cachorro para todo lado. Quer dizer, esse povo tem que elaborar esses tipos de leis onde haja uma intervenção para dar um jeito, para coibir esse tipo de crescimento animal, porque esses animais, sim, transmitem muitas doenças, como eu já falei, transmitem muitas doenças e o ser humano é que está propício a se contaminar o tempo todo. A gente está passando por cima de toda essa sujeira desses bichos, sem contar que nos telhados das casas os gatos fazem muita sujeira, né? Fazem toda aquela cagada nojenta, o maior fedor que fica nas casas. A gente vê a vizinhança reclamando, vê o pessoal falando aí em todo canto, que a gente aqui toca nesses assuntos, o pessoal sempre tem uma reclamação, né, bastante idêntica a essa. Então são os animais que mais prejudicam a gente, mais prejudicam o ser humano, são o cachorro em primeiro lugar, e em segundo o gato, na minha opinião. Porque são bichos que são criados soltos aí, na rua à vontade. O cara que é dono, ele não tá nem aí, ele não tá nem preocupado se o cachorro vai morder. Como eu já falei antes, ele não se preocupa, não quer saber. Então, na minha opinião, teria que ser feito isso aí. Leis que possam proibir esse tipo de crescimento. Por exemplo, o animal ser castrado, tanto o cachorro como o gato. Então é esse o desabafo que eu queria fazer. E assim, em alguns pontos não fui bem, não concordei, porque teria que fazer como eu falei agora há pouco. Existir esses tipos de leis que a gente possa se beneficiar também. No mais, tá tudo certo. Os animais têm que ser protegidos mesmo. Mas o ser humano também tem que ser. E eles só estão pensando mais no lado dos animais.
É isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido a mensagem e até a próxima. Quem puder, deixa uma curtida aí e se inscreve no canal.